E aí pessoal, como vocês estão? Vamos começar o nosso módulo 2? O que acharam do módulo 1? Muito legal, né? Abre a mente para a gente entender um pouquinho como se colocar no mercado, né? O módulo 2 ele vai tratar do investimento. Agora a gente vai começar a pôr a mão na massa, vamos preparar o nosso terreno, vamos ver o que a gente precisa ter para criar essas galinhas, o que a gente precisa se preparar para investir, né? Vamos conversar aí sobre legislação, enfim, algumas coisas. E aí, para dar início para a parte prática mesmo. Então tem mais um pouquinho de enrolação teórica, que não é enrolação, é muito importante, né? E aí a gente vai para a prática, beleza? Então a nossa aula 1 hoje é sobre disponibilidade de investimento. O que a gente precisa investir para ter um retorno? Essa aula é dividida em duas aulas na realidade. A primeira é disponibilidade de investimento e a segunda é preparo do terreno e instalações. Elas vão ser bem seguidas. Então essa primeira eu introduzo o que significaria o investimento e o que a gente vai precisar, né, desdobrar aí para conseguir ter as aves, os animais, as instalações, e depois eu deixo isso mais fixado. Eu vou passar uma planilha do Excel para vocês e vou mostrar também via aula e a gente vai trabalhar junto em cima de números, valores, enfim, tá? Vou passar um plano para que corra tudo bem, tá? Em relação ao investimento, a gente sabe que para um negócio dar certo e ele ter retorno, ele precisa ser investido, a gente precisa investir nele. Dificilmente a gente vai conseguir retorno sem investir nada. Existem várias formas da gente direcionar o nosso investimento para vários tipos de orçamentos. Então, se eu tenho um orçamento mais limitado, eu posso começar com um investimento um pouco mais leve. Eu posso criar instalações de madeira, por exemplo. Eu posso usar material reciclável, que é muito útil. A gente sempre reutiliza materiais lá na criação e vai muito bem. A gente, se tiver um investimento maior, pode ir para uma instalação de alvenaria, enfim. Eu vou tentar passar para vocês o que eu acho ideal e básico para que realmente dê certo. Às vezes a gente escolhe investir pouco e acaba tendo muita dor de cabeça na frente. Sabe o que o barato sai caro? É muito real. Então a gente precisa se preparar para investir um pouquinho mais e ter uma garantia no futuro do que acabar se poupando de investir, só ter problema depois e acabar tendo muito mais gasto. A primeira coisa que a gente vai ter que investir é tempo. Criação de animais precisa de tempo. A gente precisa se dedicar. A gente precisa dedicar o tempo, o nosso ânimo, a nossa vontade para que faça aquilo dar certo. Não adianta a gente ter os animais lá e deixar abandonado, não ir cuidar, não tratar bem. Precisa criar aquilo com gosto. Tudo aquilo que a gente faz com vontade, né, com alegria, querendo ver crescer, querendo melhorar, né, realmente fazendo o que gosta, vai para frente, tem bons resultados. Então se você está pensando em iniciar esse negócio, mas não tem tempo, não pode investir um cuidado maior, eu sinto te informar que provavelmente não vai dar certo. Tá? A não ser que você contrate alguém para ficar cuidando lá e tal, mas eu já adianto para vocês, precisa de tempo, dedicação, tá? Essa é a primeira parte do nosso investimento. A gente precisa de entusiasmo, sabe? Querer fazer com que aquilo funcione, que a gente seja referência, que as pessoas olhem para nós e pensem, nossa, eu quero ser como aquele criador, como aquela criadora, porque ele faz diferente, ele se dedica, ele tem amor ao que faz. E aí, essa é a receita para o primeiro passo para o nosso negócio dar certo. Acreditar naquilo, se dedicar e fazer acontecer. De verdade, o primeiro investimento é esse, ânimo, é o pessoal. É eu querer fazer diferente, eu querer melhorar. Depois disso, a gente parte para o investimento financeiro. A gente vai ter, né, a preparação do terreno, então a limpeza do terreno. Às vezes a gente precisa deixar ele mais plano, precisa limpar. Então tudo isso começa na parte do investimento do terreno. Saber onde que vai ser, cercar alguma área que precisa ser cercada, fazer instalação de água, instalação de luz muitas vezes, como a gente vai conversar, né? No manejo dos pintinhos, precisa de iluminação. Então essas coisas vão ser no preparo do terreno. Depois a gente vai para as instalações propriamente ditas. Então vamos precisar de madeira, telhado, tela, tijolo, cimento, areia, enfim, mão de obra. Outra parte do investimento que são as instalações. Depois a gente vai ter que ir atrás dos animais. Então a gente vai atrás de ovos, de galinhas, pintinhos, matrizes, frangos, enfim. Vamos atrás dos animais, é também um investimento. E aí a gente precisa de utensílios, equipamentos que vão nos auxiliar e que são de necessidade básica. Quais vão ser que eu vou indicar para vocês aqui? Chocadeira, bebedouros, comedouros, lâmpadas, bandeja para armazenar ovos, enfim.
vários equipamentos que são de extrema importância e necessários para o nosso negócio dar certo. Eu vou esmiuçar eles muito bem na aula 2, onde eu vou mostrar a planilha para vocês certinho, vou mandar ela para vocês, já direta, automática, você muda lá os valores e ele já vai calculando tudo automático, bem bacana. E nós vamos ter uma ideia aí de quanto vai ser de investimento financeiro para ter um bom retorno depois, beleza? É necessário falar que o nosso investimento ele vai ter a ver com o nosso objetivo de criação. Portanto, se o meu objetivo de criação de começo é iniciar com muitas raças, com padrões espetaculares, com vários tipos de cores das raças, consequentemente eu vou precisar investir mais. Tá? Se o meu objetivo de criação, eu vejo que eu quero já iniciar com matrizes, eu quero comprar matrizes. A gente vai falar da compra de animais, né? Eu vou passar alguns cenários para vocês iniciarem. Vai ser a nossa última aula do módulo 2, né? Então eu vou falar assim, ó, você pode começar dessa forma, dessa forma, dessa forma ou dessa forma. Se eu começar já adiantando para vocês com galinhas, com matrizes adultas, o meu investimento vai ser maior. Então, o nosso objetivo de criação, as ações que a gente escolher para iniciar a criação, vão também influenciar o nosso investimento, tá certo? Então se preparem para isso. Ah, eu quero criar uma raça muito rara, que só tem 2 criadores no Brasil, cores dificílimas, provavelmente você vai precisar investir mais. Agora, se você vai ser um pouco mais conservador no investimento, vai falar assim, não, eu vou começar com uma raça só para ver como que é, vou comprar ovos galados, o teu investimento vai ser menor, tá? E a gente vai falar sobre tempo de retorno, enfim. Vocês vão acompanhar conosco aí, vamos conversar bastante sobre isso. Além disso, o número de animais também tem a ver com investimento. Se eu quero começar com 30 animais, o meu investimento é 1. Se eu quero começar com 200 animais, o meu investimento é outro. Então, por isso que vai ficar difícil um pouco eu falar para vocês, ó, o valor de investimento é tal. Por isso, na aula 2, eu vou estipular um número, tipo, que eu considero bom para início. Eu vou jogar na minha experiência o que eu acho que se eu tivesse começado, eu teria começado melhor. Vou mostrar para vocês alguns erros que eu cometi, que eu espero que vocês não cometam. Vou mostrar onde que eu poderia ter feito diferente. Então eu vou mostrar um caminho para vocês que eu já percorri, que eu observei quais eram os erros, os perigos, e agora que eu aprendi, eu vou passar já esmiuçado para vocês não errarem como eu errei. Então essa é a vantagem também de vocês estarem fazendo esse curso. Vocês já vão aprender um caminho que alguém errou antes para vocês errarem menos, tá? Então eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês e a gente ter essa conversa, né, essa troca de informações, essa abertura muito grande, porque eu consigo ajudar vocês a irem por um caminho mais fácil. Já passando da parte de investimento para gastos que a gente tem depois com o andamento da criação, a gente vai ter gasto com alimentação, com água, com energia elétrica, com a nossa própria mão de obra, depreciação dos materiais, enfim. Precisamos estar preparados para ir gastando dinheiro. Óbvio que esses custos de manutenção, de fazer com que o negócio vá fluindo, se manter, eles são rapidamente retornados com o nosso comércio. Vocês vão ver no módulo 5, que a gente vai falar daí de retorno do investimento, das vendas, né? Que do jeito que vocês investirem, como eu vou mostrar, o retorno ele vem muito rápido. Então, vale a pena. Também precisamos pensar que a nossa criação não vai ficar estática. Dificilmente a gente vai começar com um número X e vai permanecer com esse número X de animais para sempre, para todo o desenvolvimento do nosso negócio. Não, eu espero, e a gente sempre faz isso, é que vocês comecem com um número X e vão sempre ampliando, expandindo a criação. Diante desse fato, eu sempre indico que a gente tenha espaço, instalações para possíveis expansões. Não necessariamente você vai já precisar construir galinheiros e deixar eles prontos lá para as expansões futuras. Não, mas é importante você ter já o local, imaginar que esse investimento, né, ele vai também ir aumentando com o tempo. Então, hoje eu comecei com 10 raças, trabalhei 1 ano com essas 10, eu vi que foi muito bom, que teve procura por uma raça que eu não tinha, então agora eu quero investir nessa procura que eu não consegui atender a demanda. E aí você vai ter que investir para esse aumento. Então a gente sempre vai aumentando e sempre vai investindo. E sempre são investimentos muito certeiros, que vão gerar retorno, tá? Eu vou passar para vocês direcionamentos certeiros, para a gente não ficar investindo em coisa que não vai ter retorno, tá bom? Além dos gastos com alimentação, energia elétrica e tal, os nossos animais vão ficar doentes. É fato. Por mais perfeito que seja o nosso manejo, a nossa profilaxia, vamos abordar também isso no módulo 4, eles ficam doentes. A gente gasta com vacina, com medicação, com produtos para limpeza, com produtos de prevenção a
piolhos, carrapatos, enfim. Isso também entra nos nossos custos e vamos nos preparar para isso. Eu sei que nem todos gostam de trabalhar com números e é um pouco difícil ficar fazendo conta e tal, mas é importante salientar que um negócio que dá certo, ele tem dados. É tudo na ponta do lápis. A gente precisa ter certeza do que está saindo e do que está entrando. Sem um controle de dados, desses valores que a gente investe, do valor que a gente está retornando, do que está gastando, a gente não sabe para onde está indo, a gente fica perdido. Eu sei que eu estou vendendo mais que mês passado, eu tive mais perdas que mês passado, como está indo o meu andamento da minha criação. Então eu quero que vocês já estejam habituados que para uma criação dar certo a gente precisa anotar dados, anotar gastos, anotar entradas, ter isso muito bem estipulado. Eu sei que lidar com programas do computador, às vezes o Excel, que é o que eu vou passar a planilha para vocês, é um pouquinho difícil. Então no momento da aula 2, agora que a gente vai falar sobre isso, e eu vou mostrar a planilha no Excel, eu vou tentar ensinar vocês também algumas funcionalidades do Excel para que fique mais fácil. Ainda assim, se ficar muito difícil, é totalmente possível fazer isso com um caderno e lápis, tá? Vai ser um pouquinho mais trabalhoso ficar anotando tudo no papel e tal, mas é possível, você faz com o auxílio de uma calculadora ali, show de bola. Não importa o meio que você faça, é importante que você faça, tá? Não importa como, faça. Porque senão a gente vai ficar perdido e ficar dando voltas e não vamos para lugar nenhum. De verdade, dados são essenciais. E não só dados financeiros, dados zootécnicos, que a gente vai conversar sobre, tipo taxa de fertilidade, taxa de eclosão, mortalidade dos pintinhos. Tudo isso a gente vai estar conversando e vocês vão notar a importância de saber. Porque assim, se eu vou estar chocando pintinhos todos os meses, eu preciso ver que se eu tiver uma mortalidade muito elevada, eu preciso notar isso nos números e ter um plano para contornar isso e resolver esse problema. Os números nos possibilitam identificar os problemas, ver onde eles estão acontecendo e já tomar atitudes para tentar resolvê-los. Tá? Então na parte do investimento, eu também queria que vocês pensassem que a gente precisa investir em qualidade de gestão de negócio. Além de criadores, de vendedores, a gente precisa ser gestores. Avaliar nossa criação como uma empresa, tá? Porque a gente quer que ela não dê prejuízo, que ela se pague e que ela gere uma renda extra. Então, por favor, vamos anotar dados. Diante do exposto, essa aula é mais introdutória porque a gente vai tratar na aula 2. Ela é mais curta, vocês estão notando aí, né? Ela tem uma menor duração, porque na aula 2 nós vamos esmiuçar bastante a tabela do Excel, tá? Eu vou passar alguns valores baseados no que eu vejo em região... no Brasil, como uma média do Brasil, tá? Então, para preço de ovos, preço de galinhas e tal, então vai ser mais fácil da gente trabalhar com a questão do investimento em si. Eu vou mostrar para vocês um número médio de aves que eu acho legal começar, enfim. A aula 2 vai demorar um pouco mais. Essa aqui é uma introdução para o que a gente vai tratar na 2, que é muito importante. Então, de verdade, eu quero que fique de lição para nós na aula 1. Precisamos investir tempo, ânimo, vontade, entusiasmo e dinheiro. Todas essas coisas vão ser fundamentais para que a nossa criação dê certo. Além disso, precisamos investir a nossa capacidade, precisamos ser gestores, anotar dados e tomar cuidado para que a nossa criação não se perca e a gente tenha um norte, uma direção para seguir para fazer com que ela sempre seja um sucesso. Beleza? Preparados para a aula número 2? Espero que sim, espero que estejam animados como eu também estou para mostrar isso para vocês e que a gente possa aprender juntos. Lembrando sempre, quaisquer dúvidas, podem me mandar lá no grupo que eu vou estar sempre respondendo vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.